Quero que você abra comigo em João, no capítulo 14. Tem algo queimando no meu coração para compartilhar com você. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado e você vai viver a melhor semana da sua vida até hoje, pelo fato de você abrir o seu coração para essa semente tão poderosa da parte de Deus entrar em você agora, amém? Então vamos lá, leia comigo em João 14, no versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui Jesus está encorajando ali o coração dos discípulos, porque está todo mundo muito preocupado, e eu fico imaginando o contexto onde esses discípulos estavam ouvindo agora essas palavras do coração de Jesus. Eles tinham andado, caminhado com o Mestre, visto tantas maravilhas, tantos prodígios durante o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus aqui está preparando o coração dos discípulos, porque o cumprimento da missão de Deus na terra estava próximo, que era a entrega dele, a entrega da sua própria vida na cruz. E os discípulos tinham vivenciado muitas coisas com Jesus. A multiplicação de pães, sinais, cura, a ressurreição de mortos, tantas coisas Jesus já tinha operado em terra aqui, 100% homem, mas claro, 100% Deus também. E os discípulos tinham visto e contemplado tudo isso. Só que aqui Jesus começa a preparar o coração deles, porque muitos deles começaram a ficar preocupados, uns com medo, outros ansiosos, inseguros, mesmo depois de Jesus ter feito tantas coisas em favor de cada um deles. E eu fico pensando exatamente sobre o que nós estamos enfrentando nos últimos dias. As coisas aqui, principalmente no Centro-Oeste, têm tomado uma proporção até que um pouco assustadora. A questão da pandemia, e logo depois vem a questão das queimadas. Vimos aí, nesse último final de semana, a mortandade de peixes nos rios aqui no Centro-Oeste, e a gente assusta um pouco, fala: meu Deus, o que está acontecendo? Por que tantas coisas? Sem contar aquela situação que pode estar passando na sua própria vida. Mas hoje, a palavra que vai descer no seu coração é a palavra de encorajamento, uma palavra de paz para o seu coração, porque Jesus, aqui como ele fez com os discípulos, ele está deixando para eles uma promessa de que ele iria, mas voltaria também. E nós sabemos que Jesus ele deixou essa promessa para cada um de nós, que os dias ruins viriam, mas que ele se faria sempre um Deus presente. É promessa de Deus para mim e para você. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nós em Lagoinha estamos vivendo o ano da promessa. 2020 é o ano da promessa. E por mais doido que pareça ser, por mais caótico que nós possamos estar enfrentando cenários tão diferentes e tão desafiadores, eu creio e acredito nas promessas de Deus na minha vida, e que você receba esse encorajamento agora em nome de Jesus. Porque nós sabemos bem que nosso Deus, ele não é um Deus que mente, que falha e nem tampouco se arrepende, mas ele cumpre as suas promessas, e se ele começou, ele é fiel e justo para finalizar. Então creia em nome de Jesus, assim como nós oramos agora há pouco, para que você possa entender e permanecer em Deus, que esse possa ser o seu coração essa noite. Não importa qual seja a situação na sua casa, na sua família. Eu sei que muitas situações podem trazer incredulidade, mas hoje a paz de Deus desce no seu coração e toca a sua casa e a sua família agora. E eu sei que cada um de nós, diante dessas situações, nós temos diferentes formas de reagir, de passar por tais situações. E o texto continua dizendo, olha como estava o coração dos discípulos diante dessa palavra de encorajamento que Jesus estava trazendo para cada um deles. Acompanha comigo no versículo 5. Diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé aqui, ele estava completamente sem respostas. E talvez
você se encontra nessa mesma condição agora assistindo o culto. Olha só o questionamento que Tomé fez aqui. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A única coisa que você precisa saber, pela graça de Deus, é que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então entenda, tudo o que você precisa está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho que você precisa trilhar, um caminho de paz, de segurança, um caminho de estabilidade. Só que a gente, no meio dos nossos conflitos internos, a gente busca todos os outros caminhos. Buscamos conselhos de segurança no nosso casamento, com os familiares, com amigos, enfim, a gente procura tantas outras rotas, mas eu oro em nome de Jesus, para que você possa entender que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade absoluta sobre a sua vida. O inimigo, quando ele quer tentar nos paralisar, ou até mesmo enfraquecer a nossa fé, ou fazer com que você retroceda, eu acho que o meu coração dói quando eu ouço alguém dizendo que, entre aspas, se desviou dos caminhos de Deus, um retroceder literalmente. Isso geralmente acontece porque o inimigo ele começa a tentar colocar em nossos corações outros caminhos, como se fosse a verdade absoluta para cada um de nós, e daí a nossa fé vai se enfraquecendo. Caminhos de mentira, como se fosse verdade, como o seu casamento, você não precisa lutar mais por ele. O seu filho, esquece que esse já não tem mais conserto. O inimigo começa a trazer tanta insegurança no seu coração, no contexto que você está vivendo, no seu emprego, na sua casa, talvez as crises na sua mente, talvez conflitos internos, algum complexo de rejeição. O inimigo começa a trazer tudo isso como se fosse o seu destino, como se fosse a verdade única para a sua vida. E você começa a olhar aquele cenário e isso vai enfraquecendo a sua fé, a sua caminhada, e vai nascendo no seu coração incredulidade. E quando esse ponto chega, você já não consegue mais enxergar Jesus como a resposta, como o alívio, como a salvação que você precisa. E daí você já encontra já totalmente com a sua fé descredibilizada, sabe? Eu conversando essa semana com uma pessoa e ela disse assim para mim: Hugo, eu já não consigo mais crer que Deus existe, porque tudo que eu faço é fruto do meu trabalho, do meu serviço, daquilo que eu opero. Eu não dependo mais de pai, de mãe, não dependo de ninguém, e eu não consigo ver Jesus operando, porque sou eu quem trabalho todos os dias para ter a provisão diária sobre a minha vida. E eu trouxe para ele o contexto do poder de Deus, o poder criacionista. Eu falo: ok, amigo, tudo bem que você acha que a provisão vem da força do seu braço, mas você acha que essa força vem de onde? Você acha que quem te formou, você não é autossuficiente para criar a si mesmo. Foi necessário existir uma força superior inteligente para que tudo que existe pudesse ter forma. E essa força superior inteligente é o nosso próprio Deus, que tem um poder criacionista, que controla todas as coisas, e até a força que existe no seu braço para poder enfrentar as lutas diárias, é Ele quem proporciona. Isso fala de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Até a vontade que existe dentro de mim de adorar a Ele, é Ele quem proporciona, porque nós, sem a graça e o poder de Deus operando, não somos nada. E Jesus leva os nossos olhos agora, nessa noite, para entender de que Ele é o caminho, e Ele é a verdade absoluta. Se Ele diz: olha, o Espírito da verdade te guia a toda a verdade, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo te traz essa verdade. Eu oro para que as escamas dos seus olhos caiam agora e você consiga enxergar que Jesus é realmente o caminho e Ele é a verdade absoluta. E a verdade que Ele tem ao seu respeito é a única que prevalece, mesmo diante de todos esses fatos que tentam te pressionar com a mentira do inferno. Porque aquilo que nós cremos é a palavra de Deus, que é segurança para os nossos pés. E ela nos garante que nós somos os seus filhos amados, que Ele tem cuidado de cada um de nós diariamente. Esse Deus alimenta até os pássaros, que não proporcionam nenhum tipo de estoque. Quem dirá os seus filhos? Quem dirá aqueles que têm como filhos? Que nós possamos permanecer com o nosso coração em Cristo Jesus. Eu oro para que você experimente a fé inabalável em Cristo Jesus, que arranca toda incredulidade e comece a enxergar o Espírito de Deus operando no seu coração. Mesmo que você tenha questionamentos como esse aqui que nós acabamos de ler na vida de Tomé, que não tinha nem respostas, mas sabia de que existia um Pai presente,
E nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Que os planos que estavam mortos, que os projetos que estavam já preto e branco, já sem vida, comece agora a tornar vida em nome de Jesus, por conta dos seus olhos serem inclinados para aquele que é a verdade absoluta sobre tudo a respeito da sua vida. E talvez você se encontre assim como Tomé, mas outros discípulos também começaram a revelar a preocupação e a angústia do seu coração. O versículo 8 continua dizendo: disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Aqui nós conseguimos encontrar aqui uma cegueira espiritual no coração de Filipe. Mesmo depois de Jesus já ter feito tantos sinais e maravilhas, olha só o tipo de questionamento que ele faz aqui diante dessa situação tão delicada. Ele fala assim: Pai, Jesus, mostra-nos então o Pai. E muitas vezes o nosso nível de frieza, de distanciamento, de incredulidade na existência, no poder e na soberania de Deus é tão grande que a gente simplesmente se esquece de tudo que Ele já fez para cada um de nós até hoje. Então eu te encorajo agora a olhar para trás, não para ver a desgraça ou o caos que você pode ter passado, mas a graça de Deus de você ter passado por tudo isso e ter chegado até aqui. Agradeça a Deus pela provisão em cada etapa da sua vida. Olha quantas coisas Ele já não proporcionou para você, talvez livramentos que nem chegou ao seu coração, ao seu conhecimento, porque Ele tem velado, Ele tem cuidado de você dia e noite, noite e dia. Ele é um Deus presente. Entenda, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade mora em você através da pessoa do Espírito Santo, e Ele opera dia e noite através da disponibilidade do seu coração. Mas não faça como Filipe, que simplesmente estava como que uma cegueira e não tendo entendimento das coisas que Jesus já tinha feito durante a sua caminhada aqui na terra. Entenda que a ação de Deus que te trouxe até aqui é a revelação pura da graça dele sobre a sua vida. Então olhe o que ele já fez sobre a sua casa, sobre a sua própria vida, e isso pode fortalecer a sua fé, para que você possa passar por essas coisas sem que os seus pés vacilem. Mas vimos aqui um exemplo como Tomé, também como Felipe, e aí o versículo continua dizendo, eu quero que vocês continuem comigo a partir aqui do versículo 13, que diz assim, um pouquinho, no versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará obras que também tenho realizado, e fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus aqui está trazendo um pouco mais ainda de fé no coração deles, fortalecendo a caminhada deles, entendendo que, olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, entendam que as obras que eu realizei, vocês também farão, e ainda obras maiores, por conta de um entendimento de que Jesus é um Deus presente. Ele vai, mas Ele volta para buscar a sua noiva, mas Ele enviou o seu Espírito Consolador para se fazer um Deus presente em todo o tempo, em toda a caminhada. E o texto continua dizendo aqui, eu quero ler um pouquinho mais junto com vocês, a partir do versículo 15, olha: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Fale comigo aí na sua casa, o Espírito da verdade, é esse Espírito que mora em você. Olha só, o mundo não pode receber porque simplesmente não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não deixarei órfãos, mas eu voltarei para cada um de vocês.
Olha a promessa de Deus sobre os nossos corações. E aqui nós vemos aqui um empoderamento como uma promessa sobre a vinda do Espírito Santo. Só que hoje, cada um de nós aqui, já na nova aliança, já fomos empoderados, habilitados através do Espírito Santo para poder passar por todas essas coisas, sem que a nossa fé seja enfraquecida, sem medo, sem instabilidade. Porque é nele que existe tudo que nós precisamos, mas até agora, como nós acabamos de ler, nada pedimos em seu nome. Peçam para que a gente possa receber a alegria completa da parte de Deus. Creia no nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus é o suficiente para dissipar as trevas. O nome de Jesus é o suficiente para transformar qualquer ambiente, situações e realidades. Somente o nome de Jesus tem o poder de despedaçar todo o mal, de quebrar todo o jugo. Então clame por esse nome. Rogue para que a presença de Deus seja tão poderosa na sua casa, na sua vida, que você não encontre outro caminho a não ser o próprio Jesus. E é engraçado que quando a gente olha um texto como esse, Jesus fortalecendo o coração dos seus discípulos, dos seus talmidins, a gente pensa que, porque simplesmente Jesus era filho de Deus e ele estava totalmente imune desses sentimentos que trazia às vezes o enfraquecimento da fé. Não, Jesus ele passou por todas as coisas, assim como eu e você temos passado. Ele passou fome, ele também foi tentado, nós vimos isso durante toda a sua caminhada, e nessa passagem especificamente, onde Jesus ele está encorajando o coração dos discípulos, era simplesmente um dia que antecedia uma das suas maiores angústias no Getsêmani. Então pensa só como estava o coração de Jesus, e ainda assim nessa condição ele estava fortalecendo o coração dos seus discípulos. E eu quero dizer para você, talvez você encontre nessa mesma forma, já sem força, sem vigor, sem nenhum tipo de ânimo para absolutamente nada. Talvez você nasceu nesse contexto de igreja, sabe? Já serviu por muitas vezes, você já dedicou seu coração, seu tempo, sua paixão, mas os desafios da vida cotidiana foi te tocando, foi te alcançando. E daí você foi se esfriando e hoje você acha que Deus já nem pode te usar mais. Mas eu te falo que é no momento que você se encontra mais fraco que Ele te faz forte. E é exatamente assim que Ele quer te usar. Que é para te provar que não é nada sobre você, sobre as suas habilidades ou aquilo que você pode fazer. Mas é a graça, somente a graça dEle, capacitadora, operando através de você. E você sim pode ser encorajado e encorajar outras pessoas, conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido pela disponibilidade do seu coração. Que assim como Jesus fortaleceu aqui o coração dos discípulos, que você seja encorajado em nome de Jesus, a olhar somente para Ele. Que a sua fé seja fortalecida e alicerçada nele, para que você possa entender os mandamentos de Deus, obedecê-lo prontamente, amar completamente a Deus e as coisas dele, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e a todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos é olhar para Jesus Cristo como primícia, como nossa fonte de amor, de resgate, de alívio, de refrigério. Em nome de Jesus, que seu coração queime durante as madrugadas, para poder joelhar e orar pela sua casa, pela sua família, fortalecendo o seu coração nele. Ore até que algo aconteça, porque Deus ele é poderoso, Ele tem tudo disponível, mas Ele precisa encontrar em você esse coração disponível. Se você o ama, como diz que ama, obedeça então os mandamentos. Ore sem cessar, busque incessantemente esse lugar de paz e de refrigério. E eu te digo que os próximos dias o seu coração encontrará força tamanha que você vai encorajar todas as pessoas que passam no seu caminho. Que a paz de Deus toque no seu coração agora, e assim como Jesus fortaleceu o coração dos discípulos, que essa paz seja ministrada agora sobre a sua casa e sobre a sua família, e você viverá tranquilidade divina em nome de Jesus. Talvez você tenha passado por noites de insônia, de preocupação. Eu profetizo que você terá uma noite de paz, que a hora que você recostar a sua cabeça no travesseiro, nada vai interromper o seu período de descanso. Enquanto você dorme, Jesus acrescenta sobre a sua casa e sobre a sua família, sem preocupação, simplesmente porque você escolheu confiar nele. Então descansa, porque pela graça de Deus eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ter uma semana de boas notícias, de paz e de respostas em nome de Jesus.
Amém? Glória a Jesus. Talvez você ouvindo agora essa palavra, assim como os discípulos, você pode estar encontrando um cenário sem resposta, sozinho, precisando de um refúgio e de um refrigério. E como nós sabemos bem, isso não se encontra em nada que você pode contemplar com seus olhos naturais, mas no Espírito Santo, porque Deus, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A única forma de você encontrar essa paz e vivenciar esse fortalecimento todos os dias é através da pessoa do Espírito Santo. Por isso, esse é o momento para cada um de nós mais importante aqui nesse culto. É o momento onde você, depois de ser ministrado através dos louvores, da palavra de Deus, é a hora de você se posicionar diante de todas essas informações que vieram direto dos céus para o seu coração. Sim, tudo que Jesus precisava fazer para te alcançar, Ele já fez. Ele se entregou naquela cruz. Agora é a sua vez de se posicionar diante desse relacionamento. E daí eu te garanto que você viverá em completa paz, mesmo em um cenário tão caótico. Porque a paz que excede todo entendimento vai tocar o seu coração agora em nome de Jesus. Onde você está agora, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar por você. Depois que eu orar, eu quero fazer mais uma oração, daí você vai junto comigo abrir o seu coração para ele entrar e fazer morada. Mas por enquanto, só feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por a sua palavra, que traz tranquilidade aos nossos corações. Diante da sua promessa, Deus, diante da promessa do seu Filho Jesus, que disse que a paz dele nos daria, é essa paz que nós tomamos posse agora. E eu ministro essa paz sobre a vida dos meus irmãos que assistem esse culto agora. Que toda inquietação na mente saia e eles possam ter dias tranquilos no Senhor. E confiando no Senhor, eles encontrem resposta, cura, provisão, restauração de casa, de família, de casamento. Porque eles escolheram olhar para o Senhor. Eu profetizo paz em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos. Você que entendeu essa ministração agora e quer abrir as portas do seu coração, eu quero que junto comigo você faça essa oração, porque assim o Espírito Santo vai ter liberdade de operar na sua vida. Então feche seus olhos e ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse momento eu abro as portas do meu coração e peço para que você entre e faça morada. Entre no meu coração, faça morada, limpe as terras do meu coração agora em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, o tempo onde eu andei longe e distante, porque agora eu declaro que estou de volta. Eu declaro que as portas do meu coração estão abertas. O Senhor pode entrar e fazer morada. Eu te declaro agora que Tu és o meu Deus, o meu Pai e o meu Salvador, o único suficiente em minha vida. Assim eu declaro com os meus lábios e confesso em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.